Vamos então direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Sentemo-nos. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao seu secretário, Luiz Tomimatsu, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária realizada em 26 de março de 2014, presidência do ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente o senhor ministro Celso Melo, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros, apregoados os seguintes processos: ações diretas de inconstitucionalidade. Comunico a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da FACER, Faculdade de Ciências e Educação de Rubiataba, Goiás. Sejam todos bem-vindos a este tribunal e eu espero que a sessão seja-lhes proveitosa. Ministra Carmen Lúcia. Inquérito 3677. Autor Procurador-Geral da República. Investigado Antony William Garotinho Mateus de Oliveira. Senhor presidente, senhores ministros, essa denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o deputado federal Antony William Garotinho Mateus de Oliveira, imputando-lhe a prática em concurso formal dos crimes previstos no artigo 139, difamação, combinado com 141, incisos 2 e 3 do Código Penal 3 vezes, e no artigo 140, que trata da injúria, combinada com 141, incisos 2 e 3 do Código Penal também 3 vezes. Narra-se na inicial, aspas, de acordo com os documentos que instruem o procedimento anexo, nos dias 3, 4 e 7 de dezembro de 2011, Antony Garotinho difamou e injuriou, através de matérias postadas no blog www.blogdogarotinho.com.br, o deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, dignidade e decoro. No dia 3 de dezembro de 2011, às 11h54, o denunciado postou a seguinte matéria no seu blog, aspas secundárias. A disputa pelos votos da Rocinha e as alianças com o tráfico. A manchete do jornal Dia está errada. Dá a entender que nem infiltrou gente sua na política no Rio, pois aconteceu exatamente o contrário. Políticos é que procuraram a quadrilha de NEM para acordos que rendessem votos nas eleições e arregimentaram pessoas ligadas ao tráfico para trabalharem para eles. Esta é a verdade. Fulano, André Lazzaroni, do PMDB, e fulano fecharam um acordo com Claudinho da Academia, o vereador que morreu no ano passado e era um dos braços direitos de NEM. Enquanto a vereadora fulana de tal, que agora se faz de vítima, contratou com assessor tal. Como prometi ontem, daqui a pouco vou falar sobre o caso da vereadora e provar que ela mente quando se diz decepcionada e traída. Aguardem. E vou lhes mostrar mais um escândalo da Polícia Civil envolvendo a conexão Maricá-Rocinha. Na sequência, ou seja, no dia 4 de dezembro de 2011, às 10h50, o denunciado postou a seguinte matéria no mesmo blog, aspas secundárias, exclusivo, conexão Rocinha, Maricá está por trás da prisão de William da Rocinha. Prisão foi para atingir vereadora. E transcreve um texto que eu deixo de ler para chegar ao ponto que interessa. O delegado fulano é amigo do deputado André Lazzaroni, PMDB, e do delegado Alexandre Neto, atual secretário de Segurança de Maricá, que conseguiu de Beltrame a nomeação para a delegacia da cidade do delegado Roberto Gomes Nunes. Os dois foram demitidos do escritório de advocacia do ex-presidente da OAB-RJ, segundo ele denunciou, por terem grampeado ilegalmente colegas. André Lazzaroni é testemunha de defesa de Maurício Demétrio em vários processos que este responde.
Para vocês não perderem o fio da meada, Alexandre Neto é secretário em Maricá, junto com Marcelo Sereno, do PT, que cuida da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Marcelo Sereno, junto com André Lazzaroni, foram os dois candidatos apoiados pelo tráfico da Rocinha na última eleição. No outro trecho, ainda, a turma do PMDB queria tirar a vereadora do caminho e sabe que seu canal com a Rocinha sempre foi o William. Além disso, o único deputado que teve mais votos que André Lazzaroni na Rocinha foi o William. No outro trecho, que eu transcrevo, o nome de André Lazzaroni apareceu nas investigações. Fica muito claro que toda essa ação teve o comando do delegado Maurício Demétrio, duas motivações: vingança contra a família tal, atingindo a vereadora, e, ao mesmo tempo, para ajudar André Lazzaroni e a turma do PMDB a tomarem conta da Rocinha. A verdade é que, a cada dia, está se comprovando tudo que eu, há muito tempo, venho denunciando sobre os acordos políticos de Cabral e da turma do PMDB com o tráfico da Rocinha. E preparem-se, porque ainda vem mais por aí, muito mais. Fecho as aspas secundárias e continuo com a denúncia do Ministério Público. Por fim, no dia 7/12/2011, às 15h30, o denunciado também publicou nesse mesmo blog o seguinte, e para citar apenas, senhor presidente, o trecho que faz referência específica, fica mais uma vez comprovada a denúncia deste blog. Maurício Demétrio, juntamente com André Lazzaroni, foram acusados de tentativa de extorsão pelo presidente da Furjan. A presença de Demétrio na prisão de William, independente dele ser traficante ou não, foi motivado pelo espírito de vingança. André Lazzaroni, atualmente é o líder do PMDB na Assembleia Legislativa do Rio, braço direito de Jorge Pisciani, e a Polícia Política de Beltrame de Cabral agiu aproveitando a prisão ocasional de NEM para tirar de circulação o William, assessor da vereadora fulana. Ficam no ar algumas perguntas. Foi o deputado André Lazzaroni, que é testemunha de defesa de Demétrio em vários processos na Justiça? Faço o final da transcrição, em que há mais uma referência, em que André Lazzaroni e Marcelo Sereno fecharam um acordo com Claudinho da Academia, o vereador que morreu no ano passado e era um dos braços direitos de NEM, e com a inicial vieram os documentos de folhas tais. Oferecida a denúncia, em 27 de maio de 2013, determinei a notificação do denunciado para resposta no prazo legal, nos termos da Lei 8.038, o denunciado notificado trouxe aos autos a resposta e aduz, aspas, descaber por completo a pretensão deduzida na inicial, salientando que os textos supostamente ofensivos nada têm de criminosos, tendo o ora requerente se limitado a repercutir e divulgar, motivado pelo interesse público e com ânimo de narrar e também criticar, fatos ampla e anteriormente noticiada por respeitados órgãos da imprensa, os quais ensejaram, inclusive, comunicação à Justiça Eleitoral, fecho aspas. Transcreve notícias divulgadas antes por alguns órgãos da imprensa, sustentando que teria tratado exatamente dos fatos noticiados no blog e que, aspas, os responsáveis pela redação ou publicação das notícias acima transcritas não figuram como imputados, o que implica frontal e diretamente na observância ao princípio da indivisibilidade da ação penal, tema destacado à guisa de questão preliminar, fecho aspas. Salienta ainda que o suposto ofendido, na representação que formulou perante o Ministério Público, não desmentiu o que fora divulgado no blog do Garotinho, fecho aspas, o que conduziria à conclusão de que os fatos não devem ser tidos como inverídicos. Lembra que as pessoas estão mais expostas às críticas, pessoas públicas, do que o cidadão comum, sendo certo que o suposto ofendido, como deputado estadual, não estaria imune a críticas. Assevera gozar de imunidade parlamentar, prerrogativa que não há de ser limitada às atividades desenvolvidas dentro das casas legislativas, resguardando parlamentares em todas as suas manifestações que guardem relação com o exercício do mandato. E arremata afirmando, aspas, como se constata, não houve na ocasião a mais mínima intenção de ofender quem quer que seja.
A presença do ânimo de malferir a honra não há de decorrer de extremada suscetibilidade, sendo a presença do elemento subjetivo na espécie nada além de superafetação e exagero. O querelado apenas noticiou fatos anteriores e amplamente divulgados por prestigiosos órgãos de imprensa, não restando configurado em tais condições qualquer abuso do direito de informar, não havendo falar, consequentemente, em delito de opinião, seja difamação, seja injúria. Não caracterizado o dolo, cuja presença é, em verdade, mera suposição do ilustre subscritor da denúncia, não há o mais mínimo amparo à deflagração da ação penal, fecho aspas. Pede, aspas, a integral rejeição da vestibular, sem prejuízo do pronto reconhecimento ao exame de mérito, da total improcedência da acusação deduzida contra o peticionário, na forma do disposto no artigo 6º da Lei 8.038, de 90. Não foi juntado o documento na resposta apresentada. Intimado para regularizar a representação processual, o denunciado trouxe aos autos o instrumento de mandato de folhas tais, e este é o relatório, senhor presidente. Da palavra o eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, eminentes ministros, gostaria de repisar aqui os fatos que, ao entender da acusação, subsumem-se aos tipos penais descritos nos artigos 139 e 140 do Código Penal. Vejamos. Nos dias 3, 4 e 7 de dezembro de 2011, o acusado, no entender do Ministério Público, difamou e injuriou, por meio de matérias postadas no blog www.blogdogarotinho.com.br, o deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, imputando-lhe fato ofensivo à respectiva honra, dignidade e decoro. Com efeito, no dia 3 de dezembro de 2011, às 11h54, o denunciado postou a seguinte matéria no seu blog: a disputa pelos votos da Rocinha e as alianças com o tráfico. A manchete do jornal O Dia está errada, diz o blog. Dá a entender que nem cidadão conhecido no meio infiltrou gente sua na política do Rio, pois aconteceu exatamente o contrário. Políticos é que procuraram a quadrilha de NEM para acordos que rendessem votos nas eleições. E prossegue. Quem são esses políticos? Pezão, André Lazzaroni, PMDB, e Marcelo Sereno, PT, fecharam um acordo com Claudinho da Academia, o vereador que morreu no ano passado e era um dos braços direitos de NEM. No dia 4 de dezembro daquele mesmo ano, o denunciado pontuou a seguinte matéria no seu blog: exclusivo, conexão Rocinha. Maricá está por trás da prisão de William da Rocinha. Prisão foi para atingir vereadora que quer concorrer com paz. E aí vem uma longa matéria em que diz: o delegado Maurício Demétrio, inserido no contexto da matéria com a chamada do título, é amigo do deputado André Lazzaroni, do PMDB. André Lazzaroni, quem é? É testemunha de defesa de Maurício Demétrio, este delegado referido, em vários processos que este responde. E prossegue. Marcelo Sereno, junto com André Lazzaroni, foram os dois candidatos apoiados pelo tráfico da Rocinha na última eleição. O vídeo que compromete William
é da época da eleição e a polícia não o recebeu até agora. Acontece que o William apoiou o Cabral e, por isso, seguraram. Agora a história é outra. O William trabalhava para André Gouveia Vieira, provável candidata à prefeitura e à Rocinha, e vive um momento de mudança no poder político interno. A turma do PMDB queria tirar a vereadora do caminho e sabe que seu canal com a Rocinha sempre foi o William. Além disso, o único candidato que teve mais votos que André Lazzaroni na Rocinha foi o William. Prossegue. Pouca gente se lembra, mas em 2004, o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, denunciou uma tentativa de extorsão à empresa Bayer Tribel, em Belford Roxo, e quem estava por trás disso seria o delegado Maurício Demétrio, por isso afastado da Delegacia do Meio Ambiente. Na ocasião, o nome de André Lazzaroni também apareceu nas investigações. E prossegue o blog. Fica muito claro que toda essa ação teve o comando do delegado fulano e duas motivações. Vingança contra a família fulana, atingindo a vereadora, e, ao mesmo tempo, ajudar André Lazzaroni e a turma do PMDB a tomarem conta da Rocinha. Em outro dia, nova inserção no blog, no dia 7 de dezembro de 2011, às 15h30. A chamada Beltrame, a coberta e ilegalidade do delegado Maurício Demétrio. Longa matéria e no que interessa ao particular. Fica mais uma vez comprovada a denúncia deste blog. Maurício Demétrio, junto com André Lazzaroni, foram acusados de tentativa de extorsão pelo presidente da Firjan, quando de uma operação da Delegacia de Meio Ambiente a uma empresa química da Baixada Fluminense. E prossegue ainda a inserção no blog. André Lazzaroni, atualmente é o líder do PMDB na Assembleia Legislativa do Estado, braço direito de Jorge Picciani, e a Polícia Política de Beltrame e de Cabral agiu aproveitando a prisão ocasional de NEM para tirar de circulação William, assessor da vereadora Andréa de Tal. Ficam no ar algumas perguntas. Quem indicou Maurício Demétrio para um cargo da administração federal? E vem a resposta. Foi o deputado André Lazzaroni, que é testemunha de defesa de Demétrio em vários processos na Justiça. Da leitura da matéria exposta nesses vários dias no blog, e aqui resumidamente colocada pela acusação, deflui clara a intenção difamatória do imputado ao tentar associar o deputado estadual André Lazzaroni de Moraes ao grupo que comandava o tráfico de drogas no Morro da Rocinha. E insinua que o ofendido teria fechado em um acordo, entre aspas, com Claudinho da Academia, vereador falecido, que seria o braço direito de NEM no Morro da Rocinha. As matérias contidas no blog, ao ver da acusação, convenhamos, extrapolou os limites da informação, extrapolou os limites do excesso verbal, extrapolou os limites da crítica ácida para se inserir em tipo penal, em que resulta clara a intenção difamatória da reputação do deputado aqui referido. E chama a atenção que foram dias seguidos de inserção com essa intenção difamatória. Resulta claro também
das matérias ali inseridas, que o seu conteúdo ultrapassa, ao ver da acusação, e muito, os limites da imunidade parlamentar, do direito de crítica e de palavra. Por fim, e já encaminhando ao final, senhor presidente, gostaria de lembrar que inocorre na espécie a pretendida prescrição porque incide em causa hipótese de aumento de pena previsto no artigo 151, incisos 2 e 3 do Estatuto Repressivo, em face do que dos autos consta, da manifestação escrita do Ministério Público, confia à acusação em ver recebida a denúncia para que possa prosseguir o processo nos seus ulteriores de direito. Falará pelo investigado Antony Garotinho, o doutor Mauro Coelho. C. Muito obrigado. Você tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora ministra relatora, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor procurador-geral da República. Em primeiro lugar, a defesa não sustentou em tempo algum a ocorrência ou da extinção da punibilidade pela prescrição. O que se busca aqui é a rejeição da denúncia ou uma declaração mais abrangente dessa Corte, consistente na improcedência da ação penal na forma do permissivo contido no artigo 6º da Lei 8.038. E a denúncia narra que o acusado, deputado Antony Garotinho, teria malferido a honra subjetiva e objetiva do parlamentar André Lazzaroni, hoje deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, enquanto candidato ainda. E porque ele teria sido apoiado, à época, pelo narcotráfico, à época também comandado pelo notório traficante conhecido pela alcunha de NEM. Se, por um lado, o blog e o seu conteúdo, em nosso sentir, se acham ao abrigo da garantia constitucional da liberdade de manifestação do pensamento e opinião, por outro lado, esse texto, ressalvando as opiniões do Ministério Público, ele não foi informado pela intenção de ofender quem quer que seja, mas pelo ânimo de criticar, e criticar um ato de homem público. Acusado e suposto ofendido, ambos são homens públicos e devem suportar, com aquilo que Hungria chamava de a carcaça mais espessa, mais grossa, as críticas que são emanadas da sociedade e de seus órgãos representativos, entre eles prestigiosos órgãos de imprensa, como a revista Veja e como o jornal Folha de São Paulo. Nesse sentido, o eminente ministro Celso de Mello, em acórdão que relator, no julgamento do agravo regimental no agravo de instrumento número 690-841, em decisão unânime, destacou, e peço vênia para ler trecho de seu voto, e dizia, Sua Excelência, a liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhes são inerentes, a. o direito de informar, b. o direito de buscar a informação, c. o direito de opinar e d. o direito de criticar. A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer atividade de interesse da coletividade em geral, pois o interesse social que legitima o direito de criticar sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar as pessoas públicas ou as figuras notórias, exercentes ou não de cargos oficiais. Essa é a situação do suposto ofendido, deputado André Lazzaroni. E exatamente nesse sentido, o da crítica, é que o blog veio a lume. O texto do blog não trouxe
rigorosamente nada de novo, nada que não houvesse sido noticiado anteriormente pela imprensa do Rio de Janeiro. Eram fatos absolutamente notórios, que eram comentados abertamente. E, nesse sentido, me permito, e peço vênia mais uma vez, para fazer a leitura de trecho de matéria publicada na revista Veja, em edição publicada um mês antes do blog. E naquela reportagem, se dizia, quando o traficante nem foi preso, fazia-se um retrospecto de sua vida. E se dizia que nem exigia fidelidade canina. Nas eleições, por exemplo, todos devem votar no candidato escolhido por ele. Em 2008, com base nessa estratégia, conseguiu eleger o vereador Claudinho da Academia, do PSDC, sabidamente um comparsa do traficante. O político morreu há 2 meses, vítima de um ataque cardíaco. Neste ano, um dos poucos com autorização para fazer campanha lá é André Lazzaroni, do PMDB, que sonha em conquistar uma vaga de deputado estadual. Ora, então, a imprensa já sabia desses fatos. Esses fatos eram noticiados abertamente. E não pela Veja, não pela imprensa do Rio de Janeiro. O jornal Folha de São Paulo, um dos mais respeitáveis órgãos de imprensa do Brasil, há mais de um ano, em 2010, já dizia isso. E relatava que esses fatos, inclusive, chegaram ao conhecimento da Justiça Eleitoral, deram origem a procedimento no âmbito da Justiça Eleitoral. E dizia a reportagem, que mais uma vez peço vênia para fazer a leitura de determinados trechos. E diz a reportagem da Folha de São Paulo, publicada no dia 10 de setembro de 2010, mais de um ano antes das matérias publicadas no blog. E dizia a Folha: Procuradoria suspeita que narcotráfico tenta eleger um deputado estadual. E prossegue a reportagem assinada pelos repórteres Hudson Correia e Sérgio Rangel. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro recebeu denúncias de que o narcotráfico age na favela da Rocinha para eleger o sucessor de um político que morreu em junho e que era, segundo o Ministério Público, apoiado pelo chefe dos traficantes. O caso foi encaminhado à Procuradoria da República Eleitoral, que irá apurar se o deputado André Lazzaroni, do PMDB, candidato à reeleição, tem privilégios na favela em relação aos concorrentes. E a reportagem cita declarações do juiz eleitoral, Paulo César Vieira. Existem denúncias de que só ele poderia fazer propaganda estadual lá. O juiz recebeu um jornal de campanha de Lazzaroni, além de fotos em que só aparecem placas do PMDBista em meio a candidatos a deputado federal. Com tiragem de 20 mil exemplares, esse jornal, que circulava na comunidade, aponta Lazzaroni como sucessor de Claudinho da Academia. Quem era Claudinho da Academia? Era o braço direito do narcotraficante NEM, que felizmente para todos nós se encontra hoje encarcerado. Na mesma reportagem, diz: NEM teria ameaçado cerca de 100 pessoas e dito que só havia um candidato a vereador na favela, Claudinho, e que nenhum outro poderia fazer campanha na comunidade. E prossegue a reportagem, citando declarações de outro candidato, Adelson Guedes. Lazzaroni encontra todas as facilidades. É a associação de moradores junto com todos os poderes que você possa imaginar. A associação manipula o tráfico e andam como uma corja só, declarou o candidato. Finaliza a reportagem dizendo: somente Lazzaroni tinha uma estrutura com cabos eleitorais uniformizados com a camisa de campanha de Claudinho, a vereador. E a Folha ainda esclarece: na semana passada, a Folha já havia percorrido a estrada que corta a Rocinha. No alto do morro predominam placas de campanha de Lazzaroni. Então, nada há de novo naquilo que foi publicado no blog. Os fatos já eram absolutamente conhecidos pela imprensa, e não pela imprensa do Rio de Janeiro, como destacado aqui. A Folha de São Paulo noticiava esse conluio, essa aliança espúria entre o tráfico de entorpecentes e a política. Enfim, o candidato, o denunciado Antônio Garotinho, seus atos, suas palavras estão, sem dúvida nenhuma, cobertos pela imunidade parlamentar. Não é o fato de as palavras terem sido veiculadas em meio a um blog que exclui do deputado
a sua salvaguarda. E, nesse sentido, essa Suprema Corte, no julgamento do recurso extraordinário número 210.917, relatado pelo eminente ministro Sepúlveda Pertence, destacou que a inviolabilidade alcança toda manifestação do congressista onde se possa identificar um laço de implicação recíproca entre o ato praticado, ainda que fora do estrito exercício do mandato, e a qualidade de mandatário político do agente. Então, não resta dúvida que não há aqui ato típico, antijurídico e culpável. Não houve crime de difamação, tampouco crime de injúria. O que existiu foi uma matéria presidida pelo interesse público, pelo ânimo de criticar. Ambos são homens públicos, ambos estão sujeitos à crítica muito mais dura que um cidadão comum. Finalizo, enfim, destacando aqui trecho da fala de um eminente juiz que integrou a Suprema Corte norte-americana, citado em epígrafe na peça de resposta que apresentamos a essa Suprema Corte. E Sua Excelência, o juiz William Brennan, no julgamento do caso New York Times contra Sullivan, destacava que o princípio de que o debate de questões públicas deve ser irrestrito, robusto e aberto, e que ele bem pode incluir ataques ao governo e a funcionários públicos que sejam veementes, cáusticos e, às vezes, desagradavelmente contundentes. Então, uma vez mais, não há aqui razão para que essa demanda prospere. O que se pede e o que se espera, então, é a rejeição integral da denúncia, sem prejuízo de que essa Suprema Corte, em deliberação mais abrangente, declare a improcedência completa da ação penal na forma do artigo 6º da Lei 8.038. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Carmen. Senhor presidente, senhores ministros, começo pela preliminar arguída pelo denunciado, afirmando o princípio da indivisibilidade da ação penal e afirmando que, aspas, os textos supostamente ofensivos nada têm de criminosos, tendo ora requerente se limitado a repercutir e divulgar, movido pelo interesse público e com ânimo de narrar e também criticar, fatos ampla e anteriormente noticiados por respeitados órgãos de imprensa, o que também agora foi reiterado da tribuna. São transcritas notícias divulgadas pela revista Veja e pelo jornal Folha de São Paulo sobre os fatos noticiados no blog, dando conta, então, que, aspas, os responsáveis pela redação ou publicação das notícias acima transcritas não figuram como imputados, que seriam os jornalistas dessas duas publicações, o que implica frontal e direta inobservância ao princípio da indivisibilidade da ação penal, tema destacado à guisa de questão preliminar. A conduta imputada ao denunciado, digo eu, revelando-se imprópria a tese defensiva de que os autores ou responsáveis pelas publicações em órgãos de imprensa de notícias relacionadas aos fatos expostos pelo denunciado em seu blog e que também deveriam ser incluídos na denúncia, não dota de razão jurídica o denunciado. Não se discute neste processo o que publicado na imprensa em geral, mas especificamente no blog do deputado federal Antony William Garotinho Mateus de Oliveira, sendo certo que a indivisibilidade da ação penal aventada pelo denunciado pressupõe situação de coautoria, que não é o caso dos autos. Neste sentido, estou citando julgado recente deste Supremo Tribunal em caso similar. Cito o inquérito 3228, relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio, no qual se tem, aspas, queixa-crime, indivisibilidade, impertinência. Descabe versar a indivisibilidade da queixa-crime quando a autoria do ato mostra-se única e individual. Fecho aspas. Portanto, eu estou rejeitando a preliminar de, exatamente, se rejeitar a denúncia, ou de não se conhecer da denúncia, porque teriam que ser chamados os jornalistas da Veja, enfim, das publicações anteriores. Rejeita a preliminar, presidente. Não sei se Vossa Excelência quer destacar. Sigo, então, no voto. Não havendo outras preliminares arguídas ou nulidades a serem conhecidas de ofício,
Examino os termos da inicial. A denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o deputado federal Antony William Garotinho Mateus de Oliveira imputa-lhe a prática em concurso formal de crimes previstos no artigo 139, difamação, combinado com 141, incisos 2 e 3 do Código Penal, 3 vezes, e no artigo 140, injúria, combinado com o artigo 141 também das alíneas 2 e 3 do Código Penal, 3 vezes. Em 3 postagens diferentes, efetuadas em seu blog nos dias 3/12 de 2011, 4/12 de 2011 e 7/12 de 2011, o denunciado teria ofendido a honra do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, imputando-lhe fato que seria ofensivo à reputação e ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. A difamação consistiria na associação do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, aspas, ao grupo que comandava o tráfico de drogas no Morro da Rocinha e a outras práticas ilícitas relacionadas a disputas partidárias no referido estado, fecho aspas. O conteúdo das postagens teria ainda ofendido a dignidade e o decoro daquele deputado, André Lazzaroni de Moraes, incorrendo o denunciado também na peça formulada pelo Ministério Público na prática de injúria. Da análise dos trechos das postagens mencionadas na inicial, é possível depreender a viabilidade da denúncia apenas, na minha compreensão, quanto ao crime de difamação imputado ao deputado. Dispõe o artigo 139 do Código Penal, aspas, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa, fecho aspas. Na postagem de 3 de dezembro de 2011, afirmou o denunciado, em seu blog, que o deputado estadual André Lazzaroni de Moraes e outros políticos, aspas, procuraram a quadrilha de NEM, traficante de drogas da favela da Rocinha, para acordos que rendessem votos nas eleições e arregimentaram pessoas ligadas ao tráfico para trabalharem para eles, fecho aspas, tendo para tanto fechado, aspas, um acordo com Claudinho da Academia, um dos braços direitos de NEM, fecho aspas. Na postagem de 4 de dezembro de 2011, expôs o denunciado, também sobre o deputado André Lazzaroni, juntamente com outro político que, aspas, foram os 2 candidatos apoiados pelo tráfico da Rocinha na última eleição, fecho aspas. Na postagem de 7 de dezembro de 2011, anota o denunciado ligação do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes com um crime organizado, insinuando aparentemente que, por isso, ele teria sido o 2º candidato mais votado para deputado estadual nas eleições de 2010, na favela da Rocinha. As afirmações reportam-se a fatos, em tese, ofensivos à reputação do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, indicando a sua associação para obtenção de vantagem ao crime organizado no Rio de Janeiro, notadamente a traficante de drogas com influência sobre comunidades daquele município. Em tese, tem-se, no caso, a meu ver, descrição de prática que pode corresponder a crime de difamação, que pressupõe, para concretização, na esteira da jurisprudência assentada por este Supremo Tribunal Federal, aspas, a ofensa à honra, à reputação, aquilo que os outros pensam a respeito do cidadão, no tocante aos seus atributos. Fecho aspas, estou citando o inquérito 2503, relatado pelo ministro Eros Grau. Em princípio, a manifestação do denunciado teria extrapolado a mera crítica à conduta do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes. O exercício do direito de informação e crítica, no qual o denunciado busca enquadrar suas declarações, não permite a imputação de ofensas graves à honra de quem quer que seja, pessoa pública ou não. Necessário que, no exercício do direito de informação ou de crítica, sempre se mantenha a ética e o decoro, não podendo a liberdade de expressão justificar ofensa a outras pessoas. A divulgação anterior de notícias conexas aos fatos por órgãos da imprensa, como a revista Veja e o jornal Folha de São Paulo, expressamente citados pelo denunciado, não o isenta de responsabilização penal, se for o caso e se a tanto se chegar, se vier a ser recebida esta denúncia e julgada a ação penal.
Inicialmente, esclareça-se que ele nem mesmo comprova a veiculação anterior na imprensa das notícias transcritas em suas respostas, não tendo sido feita juntada aos autos das reportagens mencionadas. Ademais, o teor das postagens, em princípio, vai além da mera repercussão de notícias, abordando de forma assertiva e não como mera possibilidade, como teria sido tratado na imprensa, a suposta relação do deputado estadual com organizações criminosas atuantes no Rio. E eu li no relatório que, numa passagem, de uma das postagens, chega-se a dizer: o jornal O Dia afirmou tal. Não, é mais do que isso. Então, não é mera repetição. Anote-se ainda que as afirmações supostamente ofensivas feitas pelo denunciado são, em princípio, de cunho pessoal, não havendo margem para se afirmar, terem relação com o exercício de atividade parlamentar, pelo que não lhe socorre a imunidade material prevista no artigo 53 da Constituição, quanto às opiniões, palavras e votos de deputados federais e senadores. A imunidade material, consagrada no artigo 53 da Constituição Federal, tem a sua definição pela opinião exarada a ser protegida no que concerne ao exercício do mandato parlamentar. Sua razão de ser está na garantia da independência do representante do povo, deputado do Estado, senador, não havendo que se estendê-la para toda e qualquer manifestação emitida por parlamentar, notadamente quando essa não tenha pertinência com o cargo exercido. E estou citando, neste sentido, o que anotei no inquérito 2390, no qual dizia exatamente que o mandato é honra cívica atribuída ao exercício de alguém, não biombo funcional para esconder o autor de práticas tidas como inválidas juridicamente do débito que ele possa vir a contrair com a sociedade ou com alguns de seus componentes. Em casos análogos, a posição deste Supremo Tribunal Federal foi neste sentido. Cito, por exemplo, a questão de ordem no inquérito 1024, relatado pelo ministro Celso de Mello, no qual se tem imunidade parlamentar em sentido material, inviolabilidade, superveniência da emenda constitucional 35 de 2001, âmbito de incidência, necessidade de que os delitos de opinião tenham sido cometidos no exercício do mandato legislativo ou em razão dele, indispensabilidade da existência desse nexo de implicação recíproca, a ausência na espécie desse vínculo causal, ocorrência da suposta prática delituosa pelo denunciado em momento anterior ao de sua investidura no mandato parlamentar. Questão de ordem que se resolve no sentido de rejeitar a ocorrência da abolício criminis e de ordenar a citação do congressista denunciado. E, no mesmo sentido, no inquérito 803, relatado pelo ministro Otávio Galotti, por exemplo, se tem, aspas, imunidade material não caracterizada por falta de relação entre o fato apentado como crime contra a honra do ofendido e o exercício do mandato parlamentar pelo ofensor, fecho aspas. Assevera o denunciado, também aqui repetido pelo nobre advogado, não ter agido no caso com a intenção de ofender quem quer que seja, ausente, portanto, dolo. A alegação, contudo, ao menos nos termos formulados, não se comporta no juízo de delibação da viabilidade da ação penal ou do recebimento da denúncia, sendo matéria que concerne a julgamento de mérito, se tanto vier a ser o caso. Neste sentido, estou citando, dentre outros precedentes, por exemplo, o inquérito 2036, relatado pelo ministro Aires Brito, no qual se tem queixa-crime ajuizado contra parlamentar por infração aos artigos tais, delitos que teriam sido praticados por meio de declarações feitas em programa de televisão, considerações acerca da inviolabilidade e sua acumulação com as prerrogativas profissionais. E também, naquele caso, se chegou à conclusão que a inicial deveria ser parcialmente recebida para instrução de processo penal contra o querelado pelos crimes de difamação e injúria no exercício contra funcionário no exercício de sua função, no mesmo sentido do inquérito 2126, relatado pelo ministro Sepúlveda pertence. Dos elementos constantes do inquérito, extrai-se prova mínima de materialidade e de autoria delitivas, não permitindo a resposta apresentada se concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela improcedência da acusação, pelo que, na minha compreensão, impõe-se o recebimento da denúncia
quanto à imputação do artigo 139 do Código Penal, incidindo em tese e a ser considerado no momento próprio as causas de aumento apontada pelo Ministério Público, uma vez que a alegada infração contra funcionário público teria se dado exatamente nas condições narradas. A inicial, a meu ver, contudo, não merece ser integralmente recebida. Quanto à denúncia de injúria, deve ser rejeitada por se verificar que a inicial não narra conduta autônoma que possa caracterizar este delito. As postagens transcritas na inicial são essencialmente narrativas, referindo-se a fatos, não veiculando, em princípio, juízo de valor do denunciado sobre a conduta específica atribuída ao deputado estadual André Lazzaroni. Para a configuração da injúria, necessário se faz, na dicção do artigo 140 do Código Penal, ofensa específica à dignidade ou ao decoro de outrem, atribuindo-lhe a qualidade negativa especificada. Da inicial, na transcrição das postagens realizadas pelo denunciado, o Ministério Público limita-se a notar que ele teria ofendido a dignidade e o decoro do deputado estadual André Lazzaroni de Moraes, o qual teria deixado claro e evidente, aspas, na representação que inaugurou o procedimento anexo, que se sentiu ofendido em sua honra, seja pela valoração que possui de si mesmo e da sua conduta, seja pelo fato de ocupar um cargo público eletivo. Fecho aspas. Não se descreve em que teria consistido a injúria de forma autônoma em relação à difamação, ou seja, qual teria sido, além da ação tida como difamatória, a ofensa irrogada pelo denunciado contra a honra do suposto ofendido. Lembra César Roberto Bittencourt, dentre outros doutrinadores, que toda calúnia ou difamação injuriam o destinatário. Isso não significa que, praticada conduta caluniosa ou difamatória, o agente responderá pela calúnia ou difamação em concurso com a injúria. Para tanto, seria necessário que, de forma autônoma, fossem atingidas a honra objetiva do ofendido, bem jurídico tutelado pelos tipos penais da calúnia e da difamação, e também sua honra subjetiva, entendida como a pretensão de respeito à dignidade humana, representada pelo sentimento ou concepção que temos a nosso respeito. Não se tendo o elementar nuclear do tipo na narrativa da inicial, impõe-se, a meu ver, relativamente à imputação de injúria, a rejeição da denúncia. Pelo exposto, senhor presidente, eu estou votando no sentido de receber parcialmente a denúncia para instauração de ação penal contra o denunciado pelo crime previsto no artigo 139 do Código Penal. É como voto. Ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, quanto à preliminar, eu acompanho a ministra relatora. Também entendo que, em tese, estão configurados os requisitos mínimos exigidos pelo Código de Processo Penal para o recebimento da ação, mas eu tenho uma enorme dificuldade de superar aqui a questão da imunidade parlamentar. E vou me ater à leitura da parte do meu voto nesse ponto. A definição do campo de proteção proporcionado pela cláusula constitucional prevista no artigo 53 da Constituição não se faz isolado e abstratamente, mesmo nessa fase de deliberação da acusação, mas sim já considerado o quadro concreto dos autos. A acusação trazida a julgamento não escapa da constatação de que tanto o denunciado como a suposta vítima são protagonistas políticos do mesmo meio, o Rio de Janeiro, onde são adversários notórios, o que contribui para a conclusão de que, ao reproduzir em seu blog pessoal as imputações já circulantes, ao que ficou demonstrado em importantes órgãos de imprensa, revista Veja, jornal Folha de São Paulo, contra a suposta vítima, ainda que as dirigindo, restringindo ou enfatizando, o acusado agiu, certo ou errado do ponto de vista moral, ligado ao exercício das suas atividades políticas, que desempenha vestido de seu mandato parlamentar. Logo, sob o manto da imunidade constitucional solidamente prestigiada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
mesmo fora do recinto parlamentar. Eu cito aqui como precedente o inquérito 2874, que foi relator o ministro Celso, e vários outros precedentes do Supremo, dando um contorno mais amplo a essa imunidade, afastando apenas por exceção. Diz, por exemplo, o ministro Celso, no acordo desse inquérito 2874, a garantia constitucional da imunidade parlamentar, em sentido material, que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo, somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial, locus, em que esse exerça a liberdade de opinião, ainda que fora do recinto da própria Casa Legislativa, nas hipóteses específicas em que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa, prática in officio, ou tenham sido proferidos em razão dela, prática propter officio. O que os precedentes do Supremo, que eu refiro aqui, deixam nítido, no meu entender, é que o afastamento da imunidade material, que permitiria a responsabilização além do âmbito parlamentar, só se mostra cabível quando claramente ausente o vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida, ou quando manifesto que as ofensas proferidas exorbitam os limites da crítica política. Hipóteses que, nas circunstâncias do caso concreto, eu penso que não ocorrem. Então, por essa razão, pedindo todas as vênias à ministra Carmen, por essa razão, eu votaria no sentido de falta de justa causa para a apresentação penal. E, portanto, no sentido de rejeitar a denúncia, a teor do artigo 6º caput da Lei 8.038, combinado com o artigo 395.3 do Código de Processo Penal. É o voto. Ministra Rosa. Presidente, eu acompanho a eminente relatora no que tange a preliminar e também acompanho o eminente relator e o ministro Teori na compreensão de que há indício suficiente da materialidade, em tese, do delito de difamação, né? Segundo o Código Penal, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Dos trechos todos extraídos que reproduzem o blog, ao meu sentir, pode-se inferir com tranquilidade, pelo menos, como eu disse, em tese, a materialidade do delito de difamação. O mesmo não ocorre com o da injúria, porque a injúria, no caso, ela decorreria do delito de difamação. Agora, senhor presidente, a questão colocada pelo eminente ministro Teori, de que a imunidade material alcançaria o teor dessas manifestações, eu confesso a Vossa Excelência que tenho muita dificuldade de assim compreender. Na minha ótica, parece que, pelo menos segundo o inicial, e segundo aqui eu tenho a cópia do voto da eminente relatora, teve a gentileza de encaminhar, no dia 3 de dezembro de 2011, o denunciado postou a seguinte matéria no seu blog, e aí, abre aspas, a disputa pelos votos da Rocinha e as alianças com o tráfico. Aí o que se diz? A manchete do jornal O Dia está errada. Dá a entender que nem infiltrou gente sua na política do Rio. Pois aconteceu exatamente o contrário. Políticos é que procuraram a quadrilha de NEM para acordos que rendessem votos nas eleições e arregimentaram pessoas ligadas ao tráfico para trabalharem para eles. Essa é a verdade. Não se diz que a Folha de São Paulo
isso noticiou, que a revista Veja publicou, se afirma: Pezão, André Lazzaroni, PMDB, e Marcelo Sereno, PT, fecharam um acordo com Claudinho, da academia, o vereador que morreu no ano passado, e era um dos braços direitos de NEM. Enquanto, e aí continua, não consigo, senhor presidente, assim, pelo menos numa primeira reflexão, entender que a imunidade material, né, que este tipo de colocação no blog esteja autorizado por essa e alcançado por essa imunidade material. Por isso, se trata apenas de recebimento da denúncia, como destacou a eminente ministra Carmen Lúcia, o exame da presença ou não do dolo, se ficaria restrito a um dolo criticante, ou se haveria o dolo, no caso de difamar, estaria ou não presente, isso se examinará no curso da ação penal e depois, do meu ponto de vista, por óbvio, na hipótese desse plenário, receber, acompanhar a relatora na sua maioria. Por isso, também recebo a denúncia com relação à imputação de difamação. Ministro Dias Toffoli. Ministro Gilmar Mendes. Muito bem, presidente, com todas as vênias ao cuidadoso voto da eminente relatora, tenho enorme dificuldade, no caso e no contexto, de superar o óbice quanto à imunidade material. Acompanhe, portanto, o voto do ministro Teori Zavascki. Marco Aurélio. Presidente, a divergência está no tocante à imunidade. Saber se o acionado agiu ou não a partir da política. E diria que agiu a partir da política, mas não no exercício em si do mandato. Na disputa de espaço político no estado do Rio de Janeiro. É esta, presidente, a visão primeira que tenho da espécie. E o mandato não pode ser utilizado como um verdadeiro escudo para o detentor sacar o que bem entender contra cidadãos e, no caso concreto, contra um colega, ou seja, um outro político. Ante essas peculiaridades, entendendo que não houve a prática de atos a partir do que poderia ser o exercício do mandato, eu peço vênia a divergência para acompanhar a ministra Carmen Lúcia. Ministro Celso. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal tem destacado que as manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, estão abrangidas pela imunidade material, que também alcança, como sabemos, o campo da responsabilidade civil. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, mesmo antes do advento da Emenda Constitucional 35 de 2001, que deu nova fórmula redacional ao artigo 53, caput da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal já consagrara diretriz, em caso de que foi relator o eminente ministro Sepúlveda pertence, eu me refiro ao RE 210.917 do Rio de Janeiro, interposto pela então deputada federal Cidinha Campos. A Corte já consagrara o entendimento em favor do membro do Poder Legislativo de que também, em situações assim, poderia ter a sua responsabilidade, tinha a sua responsabilidade civil claramente excluída,
Posteriormente, isso veio a ser formalmente positivado em regra constitucional por força do advento da Emenda Constitucional 35 de 2001. Salientou, então, na época, o eminente ministro Sepúlveda Pertence, ao destacar o alcance do manto protetor da imunidade parlamentar material, alcançando e excluindo também a responsabilidade não apenas penal, mas também civil, salientou que essa prerrogativa constitucional deve proteger o congressista em todas as suas manifestações ou produzidas no exercício estrito do mandato legislativo ou provenientes de declarações feitas em razão do mandato. E nós temos que destacar o aspecto que é importante, de que o congressista exerce não apenas função de legislar, mas ele também tem a função de fiscalizar. E nessa função de fiscalizar, ele tem uma ampla liberdade de palavra, tanto que, ao se discutir a própria natureza jurídica do Instituto da Imunidade Parlamentar Material, que evidentemente tem extração constitucional, os próprios autores, enfim, examinam a questão sobre o aspecto da exclusão da tipicidade, destacando que a imunidade parlamentar material qualifica-se como uma causa de exclusão da própria tipicidade penal. Outros sustentam que seria apenas uma causa excludente de antijuridicidade, mas causa excludente de tipicidade penal ou causa excludente de ilicitude ou de antijuridicidade, o fato é que esses elementos que compõem a noção dogmática de crime não se acham presentes. Consequentemente, a própria delituosidade se vê afastada. E, no caso, é importante, é claro, a liberdade de palavra, há que manter uma relação de pertinência com o exercício do mandato. Isso significa que não é absoluto o direito do congressista de falar o que bem entender, mas o importante é que, reconhecendo-se a existência de uma relação de implicação recíproca entre o conteúdo das declarações alegadamente contumeliosas, de um lado, e a prática do ofício legislativo, de outro, torna-se, a meu ver, possível reconhecer a incidência na espécie desse manto protetor que preserva o próprio exercício do mandato parlamentar. O próprio Supremo Tribunal Federal tem destacado que esse instrumento de tutela do exercício do mandato parlamentar estende também o seu manto protetor às entrevistas jornalísticas, à transmissão para a imprensa do conteúdo de pronunciamentos ou de relatórios produzidos nas casas legislativas, abrange também as declarações feitas, e eu estou mencionando os precedentes aqui, as declarações feitas aos meios de comunicação social e também a utilização de blogs na internet. Por quê? Porque, tal como bem realçado pelo ilustre advogado e eminente professor de Direito Penal em São Paulo, o doutor Alberto Zacarias Toron, em monografia em que fere o tema da inviolabilidade, ele reafirma
verbis, a importância do debate pela mídia e os blogs compreendem-se no conceito de mídia. São as social media, são os meios sociais de comunicação e de transmissão do pensamento. Tem, então, reafirmado, aspas, a importância do debate pela mídia, enfim, cuide-se dos mass media, trate-se dos social media, das questões políticas protagonizadas pelos mandatários. Na verdade, todas essas declarações ou manifestações representam e expressam aquele prolongamento natural do exercício das funções parlamentares, desde que mantenham uma conexão, mesmo indireta, com o desempenho do ofício legislativo. Por isso, senhor presidente, eu, pedindo vênia ao bem cuidado voto, como sempre, da eminente ministra Carmen Lúcia, eu peço licença para acompanhar a divergência iniciada pelo eminente ministro Teori Zavascki, por entender que é preciso reconhecer que o membro do Congresso Nacional usufrui de uma proteção ampla e de uma tutela integral, sempre que atua no exercício do mandato ou em razão deste. No caso, por reconhecer configurada uma causa de exclusão da própria tipicidade penal, e eu menciono os autores que destacam esse aspecto, e poderia, por todos, mencionar o eminente professor José Afonso da Silva, que exatamente reconhece na garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material uma causa de exclusão da própria tipicidade penal da conduta do membro do Congresso Nacional. A mim me parece, senhor presidente, que em face desse aspecto impõe-se, mesmo nesta fase de controle prévio de admissibilidade da acusação penal, mas tendo em vista que dispõe o artigo 6º da Lei 8.038 de 90, que foi relembrado pelo ilustre advogado da tribuna. Eu ouvia, tanto quanto o eminente Procurador-Geral da República, pela Rádio Justiça, a caminho desta Corte. Eu entendo que se aplica o artigo 6º, é possível aplicar-se o artigo 6º da Lei 8.038 de 90, que positivou uma orientação que a jurisprudência do Supremo já consagrara. Quer dizer, reconhecida a ausência de tipicidade penal, inocorrente hipótese configuradora de justa causa, impõe-se, não obstante nesta fase de preliminar de controle de admissibilidade da acusação penal, impõe-se um decreto de absolvição penal, julgando-se desde logo improcedente a acusação. Trate-se de acusação consubstanciada em denúncia do Ministério Público, trate-se de imputação penal formalmente consubstanciada em queixa-crime. Portanto, senhor presidente, com essas considerações e pedindo novamente vênia à eminente relatora e aos que acompanham sua excelência, eu acompanho a divergência inaugurada pelo eminente ministro Teori Zavascki. Também eu entendo que as declarações classificadas como ofensivas relacionam-se diretamente ao exercício da função parlamentar de fiscalizar o poder público e seus agentes mediante divulgação e denúncia de irregularidades, ilegalidade e imoralidades. Como se sabe, incumbe ao parlamentar não apenas a tarefa legislativa, mas também a defesa dos interesses de relevância pública inerentes aos eleitores e à população em geral. Assim, não se pode desconsiderar como atividade inerente à função parlamentar a comunicação necessária com a fonte do próprio mandato,
desde que, imprescindivelmente, sejam propagadas informações voltadas ao interesse público, o que efetivamente ocorreu no caso. Caso a imunidade parlamentar seja afastada nesse feito, ainda assim eu entendo que a acusação não merece prosperar, pois eu verifico que os fatos narrados na denúncia não configuram os alegados crimes contra a honra imputados ao parlamentar. O texto divulgado no chamado blog do Garotinho formula uma crítica a uma matéria publicada no jornal O Dia sobre a suposta infiltração de criminosos na política do Estado do Rio de Janeiro. Chama a atenção para o fato de que o texto do blog começa com os seguintes dizeres, aspas, a manchete do jornal O Dia está errada, dar a entender, ou seja, eu verifico que o texto reputado como ofensivo possui manifesta intenção de denunciar, criticar e censurar a eventual existência de vínculos espúrios entre políticos e traficantes. Fato este que, embora rude ou áspero, demonstram apenas a existência do chamado animus narrandi ou do animus criticandi, insuficientes à caracterização de crimes contra a honra. Com essas breves considerações, também eu julgo improcedente a denúncia na forma do artigo 6º da Lei 8.038 e proclamo o resultado. Nós temos 5 votos pela rejeição ou pela extinção, pela improcedência. Por maioria, o tribunal rejeitou a denúncia. Ministro Teori, o voto de Vossa Excelência foi pela rejeição, né? Eu invoquei o artigo 6º e o artigo 395.3. Rejeição por atipicidade, né? Por falta de justa causa anti-atipicidade. Julga logo improcedente. Não haveria instrução alguma a seguir, né? Por maioria, o tribunal julgou improcedente a denúncia nos termos do artigo 6º da Lei 8.038. Ministro, vencidos a relatora, a ministra Rosa Weber e o ministro Marco Aurélio. E o redator do acordo, então, é o ministro Teori, não é isso? Sim. O ministro Teori ficará. Ministro Barroso. Empate? Porque a imputação de difamação e de injúria. Eu Sim. Receberia apenas empate, apenas com relação à difamação. Então, Vossa Excelência ficaria vencida em empate. A relatora também. Acrescente, por favor. Peço ao senhor secretário que acrescente.